Olá! Sabe quando a gente lê uma comunicação do governo e não entende nada? Pois é, parece que isso está com os dias contados. Chegou uma nova lei para acabar com essa confusão toda. Hoje, a gente vai desvendar a Lei da Linguagem Simples, que foi feita para garantir o nosso direito de entender o que o poder público diz. Dá uma olhada nessa frase. É um exemplo clássico, né? Um texto oficial do governo. Chega a ser um pouco frustrante, não é verdade? Parece que foi escrito de propósito para a gente não entender. Se a resposta foi um sonoro não, saiba que essa é a reação de quase todo mundo. Essa barreira, que a gente até apelidou de governanês, é exatamente o que a nova Política Nacional de Linguagem Simples veio para derrubar de vez. O nosso roteiro hoje é bem direto ao ponto. A gente vai ver o que é essa política, o que ela quer alcançar, quais são as regras de ouro que o governo vai ter que seguir e, claro, no final, um testezinho rápido para ver se a gente memorizou bem as ideias. Então, vamos lá. Bom, para começar, vamos direto na base de tudo. O que a lei quer dizer com linguagem clara? E por que isso é tão importante? Olha só, a definição oficial que está lá no artigo 4º da lei. É bem interessante, né? O foco não é só deixar as coisas mais fáceis. A ideia é empoderar as pessoas. É dar as ferramentas para que todo mundo consiga encontrar, entender e, o mais importante, usar as informações que são um direito de todos nós. Tá legal, a gente já entendeu a definição. Mas, na prática, qual é o propósito final disso tudo? O que essa lei realmente quer mudar no nosso dia a dia? Os objetivos que estão no artigo 2º são muito práticos. Pensa só, menos necessidade de contratar alguém para traduzir um documento oficial, menos tempo perdido em filas por causa de um formulário mal escrito e, claro, mais chance de participar das decisões que afetam a nossa vida. É uma mudança direta na nossa relação com o serviço público. Agora a gente chega na parte mais prática, aquela que ajuda a gente a memorizar o que muda de verdade. A lei criou umas regras de ouro para a escrita. Vamos conhecer as principais delas. A primeiríssima regra, baseada no artigo 5º, é a base de tudo. Frases em ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Simples, né? Chega daquelas frases invertidas que parecem um quebra-cabeça. E aqui a gente vê a mágica acontecer. É uma mudança pequena, né? Mas olha a diferença na clareza. Fica cristalino quem tem que fazer o quê. É exatamente esse o espírito da coisa. A informação tem que ser imediata, sem a gente precisar fazer esforço para decifrar. A segunda regra de ouro ataca bem no coração do governanês, o uso de jargões e palavras complicadas. A lei é clara, tem que usar palavras que todo mundo entenda. O objetivo aqui é incluir todo mundo. A comunicação pública não pode ser só para um grupinho que entende termos técnicos. Tem que ser para todos. E se por acaso um termo técnico for inevitável, a lei exige que ele seja explicado logo em seguida. E a terceira regra que a gente vai destacar, que também está lá no artigo 5º, é para deixar bem claro quem é que faz a ação. Usar a voz ativa deixa a comunicação muito mais direta, muito mais transparente. Repara só como a voz ativa não deixa dúvida de quem é o responsável. A comissão tomou uma decisão. Ponto. A voz passiva muitas vezes parece que esconde quem fez o quê, sabe? Deixa a comunicação vaga, impessoal. E não para por aí não. A lei também fala para usar parágrafos curtos, colocar a informação mais importante logo no começo, explicar todas as siglas e uma coisa super importante, testar a comunicação com o público para ter certeza de que as pessoas entenderam. É uma verdadeira mudança de mentalidade. Bom, para essas regras ficarem bem fixas na cabeça, que tal um pequeno teste? Vamos ver umas frases no estilo antigo e pensar juntos em como a gente poderia simplificar. E aí, lembra da regra da voz ativa? Quem é que está fazendo a ação aqui? Como a gente pode deixar isso mais direto? Exatamente. O órgão executará o projeto. Muito mais simples e direto, né? Fica claro quem é o responsável pela tarefa. E essa agora? A gente tem umas palavras bem difíceis e uma estrutura toda indireta. Como dá para dizer a mesma coisa de um jeito simples que todo mundo entende na hora? Que tal? Devemos parar as atividades? Simples assim. A mensagem é a mesma, mas a clareza é total. É esse o espírito da lei. Depois de ver as regras e até de praticar um pouquinho, vamos dar um passo atrás para entender o porquê de tudo isso. Quais são os valores que guiam essa lei? Os princípios do artigo 3º mostram que uma coisa leva a outra. Tudo começa com o foco nas pessoas. Isso gera mais transparência, o que facilita o nosso acesso aos serviços, e com tudo isso a gente se sente mais confiante para participar e para lutar pelos nossos direitos.
O ponto principal é este: a lei não é só sobre trocar palavras, é sobre transformar a relação entre o governo e cada cidadão. Para a gente fechar, vamos entender o que acontece a partir de agora que a lei já está em vigor. Então, a lei já é uma realidade para a União, estados e municípios. E tem um detalhe muito importante: ela reconhece a diversidade do nosso país, dizendo que a comunicação com povos indígenas deve ser feita na língua deles, sempre que possível. É um passo enorme para a inclusão. E para terminar, fica uma pergunta para a gente pensar. Da declaração do imposto de renda, um edital de concurso, passando por uma conta de luz, qual é aquele documento oficial que mais precisa de uma simplificação urgente? A resposta talvez mostre exatamente onde essa lei pode ter o maior impacto no nosso dia a dia.